Unidade 3. Trabalho, a trajetória humana, suas produções e manifestações. Aula 28. Revisão e avaliação. Muito boa tarde, hoje é sexta-feira de muita chuva em Manaus. E aí, Maranhão? E aí nas outras turmas, como é que nós estamos? Anamã, muita chuva, tá quente? Vai esquentar o clima a partir de agora, porque hoje é revisão e avaliação e tá na tela! Chu, chá, xi, chu, começou agora! Tá na tela pra você! A terceira geração romântica! Dale, 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 flu! No período compreendido entre as décadas de 1860 e 1870, a poesia se volta para os problemas sociais de forma contundente. A geração de poetas grandiloquentes, de oratória exaltada, foi denominada de condoreira, por haver tomado o condor como símbolo. E aí está o condor. Ele sentiu dor? Não, é uma ave. Vem comigo aqui. Estamos falando agora das questões sociais. Estamos falando agora do condoreirismo. O que significa isso? A ave, ela sente dor? Não, é só o nome condor. Só o nome. A ave tem os voos muito altos e os poetas se julgavam ser condoreiros porque tinham uma visão privilegiada da sociedade. Assim eles se viam socialmente, comparando-se à ave condor. E assim, tendo essa visão privilegiada, eles poderiam contemplar melhor, visualizar melhor os problemas sociais e fazer intervenções devidas. É isso que acontece aí. É por isso condoreirismo. Avança. Terceira geração romântica. Yes, wow, na, go. A poesia, até então expressão subjetiva de um sentimentalismo exacerbado, torna-se com Castro Alves e os condoreiros Pedro Luiz e Souza Andrade o instrumento de uma causa social, a libertação dos escravos. Por esse motivo, o projeto literário da terceira geração romântica brasileira será denunciar, por meio da poesia, as injustiças sociais. Vem comigo! O que está acontecendo aqui? Última geração do romantismo, terceira geração romântica na poesia. Os poetas não estão preocupados com o sentimentalismo exacerbado, em morrer, trabalhar a morte, o mal do século, o pessimismo, não é isso. Agora são questões sociais sendo abordadas, sobretudo a questão da escravidão. Tanto que vimos aí o poeta Castro Alves, que ficou conhecido como o poeta dos escravos, de tanto que ele escreveu a respeito, combatendo a escravidão. Avança que tá bonito! A condição de produção dos textos literários se modifica um pouco em relação à da segunda geração romântica. As condições de circulação dos textos literários não se modificam muito em relação àquelas descritas para a segunda geração romântica. Saraus, bailes, associações estudantis. Ao lado desses espaços, os jornais se fortaleciam como instrumentos de divulgação das obras literárias. Terceira geração romântica, a poesia e o público. Os poetas condoreiros procuram atingir um público mais numeroso,
mais volumoso, um público maior. Para isso, vão aos teatros, às sacadas dos jornais e às praças públicas declamar seus versos. É o poeta orador. O que é que só você viu, garotinho? Aqui eu vi um corpo estendido no chão e foi ele. Preste atenção, garoto. O que está acontecendo? Terceira geração do romantismo. O poeta está falando sobre questões sociais. E o que ele faz? Vai às praças, vai às varandas e de lá ele discursa sua poesia. Por isso é chamado de poeta orador. A poesia é declamada. E aqui vem Navio Negreiro para você. O Navio Negreiro. Estamos em pleno mar, doudo no espaço, brinca o luar, doirada a borboleta, e as vagas após eles correm, cansam como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar do firmamento, os astros saltam como espumas de ouro, o mar em troca acende as ardentias constelações do líquido tesouro. Estamos em pleno mar dos dois infinitos. Ali se estreitam num braço insano, azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Dois infinitos. O que está acontecendo aí? Poetas falando sobre escravos viajando no navio. E daí o nome Navio Negreiro. Levava os negros escravos. E eles contemplavam dois infinitos, o oceano e o céu. Ok? Pode avançar. A oratória emocionada. A poesia condoreira, que é essa poesia da terceira geração romântica, tem algumas características bem marcantes. Composta para ser declamada, faz uso intenso de vocativos e exclamações. A pontuação é, aliás, um dos recursos mais explorados por esses poetas, uma vez que procuram dar aos textos um tom característico da oratória. Que passa, hombre? Que passa, muchacho? Aqui é o seguinte, nós temos poetas oradores. Lembra que nós falamos? O professor é orador porque ele fica orando, rezando? Não. O orador aqui é no sentido de produzir discurso, aquele que fala a um público. O orador, aquele que fala a um público. Ok. E para isso, a poesia, para ter todas as ênfases, todas as entonações devidas, adequadas, bem encaixadas, eles programam, preparam, planejam a pontuação bem indicada. Veja só. Vozes da África. Deus! Ó Deus! Onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Veja aí as entonações, as exclamações, as interrogações, para que se pronuncie de forma adequada a poesia. Não é uma poesia para ficar guardada no livro, arquivada, empoeirada lá na estante. É uma poesia para ser declamada, dita para um público. É por isso que eles vão às ruas, vão às praças, vão a qualquer lugar público. Vai aí na fazenda, reúne o povo e declama poesia para que toda a sociedade ouça esse discurso libertador. É a verdade, é a libertação, é o escravo agora tendo oportunidade de ser ouvido por meio da poesia. Pode avançar. Prosa!
Acabou o romantismo, poesia, agora chegamos à prosa. E aí está. Nós temos o romance urbano, retrato da vida na corte. Escritores brasileiros, entusiasmados pelo sucesso dos folhetins franceses, aventuram-se na criação de romances e, em 1843, surge o primeiro romance brasileiro, O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza. Mas foi com Joaquim Manuel de Macedo e José de Alencar que os folhetins alcançaram grande sucesso. Vem comigo. Acabou o romantismo poesia. Foram 3 gerações. O nacionalismo ufanista, o surrealismo, que é a segunda geração, o mal do século, o pessimismo, e a terceira que foi a condoreira. Aqueles que viam as questões, os problemas da sociedade e os escravos em evidência aí. Agora vem a prosa, vem os romances, as histórias sendo contadas. Folhetins, capítulo por capítulo. Começou na França e agora eles produzem no Brasil. É BR, assinatura verde e amarela agora. Pode avançar aí. Prosa de ficção. O projeto literário do romance urbano. A representação dos costumes da elite brasileira definiu o projeto literário do romance urbano. Costumes da elite brasileira. Pode avançar. Ainda sobre a prosa de ficção. O projeto literário do romance regionalista. Foi o urbano, que versava a respeito da elite brasileira, e agora regionalista. Formação de uma identidade nacional. Faltou o L, nacional, national. Revelação do Brasil para os brasileiros. Opa! Revelação do Brasil para os brasileiros? Ah, como é? Como é isso? Porque muita coisa ficava escondida. E agora, por meio do romance regionalista, pedaços do Brasil, extratos até então desconhecidos ou pouco divulgados, eram agora mostrados. Essa é a revelação. A apresentação de tipos e costumes regionais. Pode avançar. Ainda sobre o romance regionalista, o regionalismo traz para o centro do romance romântico as paisagens e os tipos de um Brasil desconhecido, como os vaqueiros dos Pampas e os sertanejos do Nordeste. Opa! Nós temos então aí alguns retratos do Brasil. É isso que se mostra. E você vai ver agora quais regiões. Pode avançar aí, ó. Os espaços nacionais que despertaram maior interesse entre os escritores românticos foram o das capitais, normalmente situadas no litoral, com amplo destaque para a então capital do país. Agora venham, Rio de Janeiro, era bastante retratado no romance regionalista. O das regiões Sul, Nordeste e Centro-Oeste apresenta uma sociedade rural de comportamentos e valores bem diferentes daqueles da corte. O país que emerge dos romances regionalistas configura-se como gigantesco na extensão e arcaico nos costumes. Prezados alunos, queridos professores, a partir do romance urbano, em que era retratada a elite brasileira, o comportamento da elite e só dela, agora nós temos o romance regionalista. O que acontece? Pedaços do Brasil que até então não se falava a respeito, agora são mostrados, são trazidos à tona
E as pessoas começam a contemplar e percebem que há tradições antigas e a extensão é grande. Então, agora é o tal do mostrar o Brasil para os brasileiros. Pode avançar aí. O romance regionalista, linguagem, a apresentação idealizada do território nacional. A imagem grandiosa que os românticos desejam fazer dos espaços brasileiros se forma através dos cenários que aparecem nas narrativas regionalistas. Então vai. Os autores. Aí está esse rapaz que ostenta uma belíssima barba e um óculos pequeno, José de Alencar. Salve esse nome no seu coração, o grande escritor do romantismo. E ele escreveu o Gaúcho, o Sertanejo, o Tronco do Ipê, Tio, dentre outros. Pode avançar. Visconde de Taunay. Inocência é a sua obra mais conhecida, muito estudada aqui entre o povo, aqui no Brasil, os nossos estudantes de ensino médio. Inocência. E ele escreveu também A Retirada da Laguna. Pode avançar. Este autor, que ostenta um belo bigode, Franklin Távora. Aí nós temos duas grandes obras do Franklin, que é O Cabeleiro e O Matuto, foram as duas mais célebres. E citamos ainda O Sacrifício e Um Casamento no Arrabalde. Avança. Bernardo Guimarães. Esse daí escreveu pelo menos duas obras que foram sensacionais. Uma das mais lidas, A Escrava Isaura. Essa daí se tornou até telenovela. Você já deve ter acompanhado aí pela Record. Rapaz. Escreveu também O Garimpeiro, O Ermitão de Muquem. E aí vem uma segunda grande obra dele, ficou muito conhecida, O Seminarista. Aí vem A Filha do Fazendeiro e O Pão de Ouro. Bernardo Guimarães. Pode avançar. Contexto brasileiro. O realismo ocorreu no Brasil em um contexto das mais profundas transformações sociais. Já mudamos agora do romantismo para o realismo. Políticas e econômicas do século XIX. Profundas transformações. O confronto entre formas arcaicas de organização social e a entrada do país no mundo capitalista configuraram uma tensão que se prolongou pelo menos até fins do século XX. Pode avançar? Sobre o projeto literário do naturalismo, temos literatura a serviço da ciência, personagens tratados com olhar científico e olhar racional e objetivo para a realidade. Querido aluno, caro professor, neste momento que começamos a ver o realismo e o naturalismo, em especial o naturalismo, trata da questão da ciência. E aí temos uma figura importante, Charles Darwin. O darwinismo, as questões biológicas, ciências biológicas são retratadas aqui, são enfatizadas. E tem a questão do determinismo. Ou seja, se ele nasceu para aquilo, vai ser aquilo até morrer. Não tem chance de mudança. Não tem oportunidade. Nasceu pobre, nasceu rico, morre rico, é do bem, nasceu em família boa, vai ser bom, nasceu em família ruim, vai ser ruim a vida toda. Determinismo. E o homem é tratado de forma animalesca, ele age por instinto.
O que dá vontade de fazer, ele faz independente das consequências ruins que sofra. O homem não age pela razão pensante, é um ser que age instintivamente. Pode avançar. A produção realista e naturalista no Brasil. Iniciados oficialmente em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e de O Mulato, de Aloysio Azevedo. Quando lança Memórias Póstumas de Brás Cubas, é o início do realismo. E O Mulato, o início do naturalismo. Pode avançar? A produção realista e naturalista no Brasil. Na segunda metade do século XIX, o Brasil enfrenta um cenário de crise. O fim do tráfico negreiro, em 1850, acelera a decadência da economia açucareira e anuncia a ruptura definitiva do regime escravocrata. Um pouquinho de contexto histórico aí para você entender como estava a sociedade naquele momento dessas produções. Pode avançar. Machado. Grave esse nome no seu caderno. Machado de Assis. Em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e de O Mulato, de Aloysio Azevedo, o realismo e naturalismo, respectivamente, aparecem no cenário da literatura brasileira. Machado de Assis e Aloysio Azevedo. Dois grandes nomes para você gravar no seu caderno. Pode avançar? A construção formal no texto machadiano. Vamos lá, Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas inauguram um novo período literário no Brasil. Foi um livro inovador no tema, pois seu narrador, já morto, parece expor-se inteiramente, sem qualquer receio. Vem comigo. Meu prezado aluno, querido professor, o que nós encontramos aqui em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um romance, é um livro, uma história, abordando um defunto autor. É isso que nós temos aí. Quem conta a história no livro é alguém que já morreu. Uai! Que visagem é essa? Não. Coisas de ficção, coisas criadas pelo homem. Esse defunto autor, né, já que ele é um defunto, já está morto, e aí que ele vai contar a história, ele não deve mais coisa alguma à sociedade. Ele não precisa mais, ele não deve satisfação a pessoa alguma. Ele faz o que quiser. E sabe o que acontece? Ele fala tudo o que aconteceu em vida. As pessoas com quem dialogou, com quem negociou, todos os enganos que cometeu, que sofreu. Ele não precisava mais dar bom dia para quem ele não gostava, ele dizia por que não deu bom dia. Ele já estava morto, ele não precisava dar satisfação a pessoa alguma. Hoje nós, mesmo não querendo, fazemos coisas, porque temos que fazer. O defunto autor em Brás Cubas não precisava. Ok? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Pode avançar. O romance é a autobiografia de Brás Cubas, narrador protagonista que se apresenta no primeiro capítulo como um defunto autor. O estilo machadiano aparece bastante alterado nessa obra. Machado de Assis abandona a preocupação com o desenvolvimento de uma história central e cuida de apresentar uma série de episódios ilustrativos da vida de Brás Cubas. Vários episódios que ele teve em vida. Ele não devia mais satisfação a pessoa alguma. Já estava morto e conta todas as aventuras que teve na sua vida. Avança.
Principais características literárias. Antecipação da modernidade literária. Enredo não linear. Não segue a linearidade. Vem aqui e vai ali na sua história. Microcapítulos digressivos e metalinguagem. A linguagem falando dela mesma. Pode avançar. Estilo antirretórico. Sem preocupação alta com o discurso, análise psicológica, psicanalítica das personagens, humor sutil e permanente, ironia fina e corrosiva, visão metafísica relativista de todos os valores humanos, pessimismo. A Carolina. Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Veja aí a rima de derradeiro e companheiro, de longa vida e querida. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida e num recanto pôs o mundo inteiro. Aí você contempla as rimas que classificarei como rima A. Derradeiro rima com qual palavra? Companheiro. Verdadeiro e inteiro. Temos então 4 palavras produzindo rima, chamei de rima A. E aí nós vamos ter uma rima B. Vida rima com querida, lida e apetecida. Seria a rima B. Então eu tenho aí uma construção. Pode jogar para mim? Eu tenho uma construção de rimas aqui que a gente classifica como o quê? ABBA. 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 É o que está acontecendo. Derradeiro é A, companheiro é A. Verdadeiro ainda rima com eles. Derradeiro, companheiro, verdadeiro e inteiro. É rima A. Vida é rima B. Querida é B. Lida é B. Apetecida também B. Então eu tenho A, B, B, A. A, B, B, A. Essa é a rima até aí desse poema A Carolina. A sua aula continua no próximo vídeo.